Olá, estamos de volta. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro bloco. Neste bloco, vamos falar de uma pauta importantíssima. Você sabia que existem diferentes tipos de perda auditiva e são inúmeros os motivos? Se você quer saber mais sobre este assunto, é só continuar assistindo. Dor, zumbido, tontura e perda de audição. Estes podem ser alguns dos sintomas que podem revelar algum problema auditivo. Se você está apresentando algum destes sintomas, fique atento e procure um especialista. O zumbido é extremamente frequente entre a população. Cerca de 17% das pessoas apresentam esse problema e dos 17%, 1% apresenta de forma grave. O zumbido é uma sensação de ruído no ouvido, nos chamam de tinido, tá? Tinnitus, tem vários nomes, que é sentida embora não haja estímulo externo. Não existe o som, mas a pessoa tem a percepção do som na audição, né? E cada pessoa, ela tem uma queixa do zumbido. Para uns, eles chegam falando, parece uma panela de pressão. O outro fala, parece um grilo. O outro fala, eu tenho uma mosca batendo dentro do ouvido. Então, cada um tem uma percepção desse zumbido, que muitas vezes, para uns é agudo, então é fininho, para outros é grave a sensação que ele tem, a percepção desse som, que fica tom. Então parece que tem um motor funcionando. Cada um tem um tipo de zumbido quando existe o zumbido. Geralmente relatam que esse zumbido aparece, então eles falam assim, ele fica perceptível à noite, por conta do silêncio. Na verdade, ele está ali o dia todo, só que o barulho externo, o ruído do dia a dia, né, não percebe. Embora ele se permaneça na audição, ele esteja acontecendo, mas os barulhos do dia a dia acabam mascarando o que nós falamos, abafos. Quando eu deito, que está todo silêncio, ele se torna perceptível. Então eu falo, tem um barulho aqui, né? Aquela música alta, ensurdecedora, muito frequente entre os adolescentes, é um perigo. Então, em adultos e idosos, essa perda auditiva pode ser decorrente mais da idade, né, ou de algum processo infeccioso, como meningite. Pode ser também por exposição a ruído, então, assim, os anos de trabalho expostos a ruído em ambiente, né, de trabalho ou ambiente de festa. Tem paciente que tem hábito de caça. Eu já tive paciente que causa trauma acústico, porque o estupido é muito forte, embora isso é esporádico, mas o ruído é tão forte que causa o trauma acústico e pode causar perda. Então pode acabar lesando, sim. E em crianças e adolescentes aí que acabam entrando, tem a questão dos fones de ouvido, que hoje são muito utilizados, né? Então a intensidade, a altura desse som pode acabar prejudicando. Ou então doenças congênitas aí durante a gestação, que a mãe pode acabar, né, transferindo para a criança. Então a sífilis, a rubéola pode dar uma perda auditiva congênita. E é muito importante aí a realização, que hoje é lei, o teste da orelhinha, para diagnosticar o quanto antes, para realizar essa reabilitação e interferir o mínimo possível na aquisição da linguagem aí. Então, quanto antes for detectado a perda auditiva, menos prejuízo vai ter na fala. Então, hoje tem o implante coclear, então o ideal é que se faça o teste da orelhinha até 4 meses, o recém-nascido, né, que o bebê tenha 4 meses, porque daí, uma vez diagnosticado, nós encaminhamos esse paciente, é feito o protocolo para o implante coclear, feita a cirurgia, ele vai desenvolver a fala como qualquer outra criança.
A partir dos 60 anos, é comum ocorrer a diminuição da percepção dos sons agudos, principalmente. Nosso sistema auditivo, ele também envelhece. Como nós envelhecemos, né? Consequentemente, os nossos órgãos internos também envelhecem. Então, com a idade, nós passamos a usar óculos, perdemos um pouco da visão e, consequentemente, perdemos a audição também. Então, essa audição, que nós chamamos de presbiacusia, é o nome da patologia, né? Então, é o envelhecimento auditivo, do sistema auditivo. E isso vai causando aquela dificuldade, muitas vezes, para entender, né? A gente fala que é o o idoso tende a ficar quieto, porque ele fala, se eu perguntar, vão falar assim, mas de novo, você não entendeu? Né? Ou vão dar risada, então ele tende a ficar mais isolado, não participar das conversas por conta dessa perda auditiva. Então, de uma forma ou de outra, todos, né, geralmente, a grande maioria dos idosos tem perda auditiva. Nós não podemos falar que são todos, porque existe o fator genético, né, hereditário. A exposição aí da vida diária, né, anterior ao trabalho, isso tudo conta, né, não é só... E tem mais ou menos uma certa idade que você já começa a perceber ou é... A partir dos 40 anos é indicado que realize o exame de audiometria anualmente, né? Ainda mais para as pessoas que têm casos de perda auditiva em familiares próximos, ou que já percebe aí uma queixa, ou trabalha em ambiente, né, com barulho, é indicado realizar esse acompanhamento aí. Hoje já tem estudos que mostram que essa população mais jovem, futuramente, eles vão ficar, a tendência a ter a deficiência auditiva é muito grande por conta desse som alto. Eles usam o fone de ouvido. Será uma geração de deficientes auditivos. Exatamente. Pela exposição ao som, né? E quando a gente orienta um adolescente, uma criança a baixar o volume, eles dão risada, porque, né, para eles está muito longe. E não é assim. Então é uma exposição realmente diária aí, né? Sem pensar que acaba lesando. Então não vai ser uma vez, não vão ser 2 vezes, mas esse uso contínuo desse fone de ouvido, compartilhar o fone de ouvido com os colegas também é perigoso. Então tudo isso tem que ter consciência, tem que ser... Muitas vezes eles perguntam qual o volume que eu tenho que colocar. Sim. Eu tenho que colocar o som do meu fone, da música que eu estou ouvindo, que é para eu escutar, não é o vizinho que tem que escutar. Então o som tem que estar num volume que só você escute. E outra coisa, quanto menor o fone de ouvido, que é o que hoje os jovens gostam, mais impacto na audição, porque ele fica mais próximo do tímpano. Então o impacto do som é maior. O ideal são esses fones antigos que até agora estão tentando voltar a usar, que daí o impacto é menor, mas também... Entendeu? Tudo isso depende do tão constante que eles usam. Então, eu uso o fone todo dia, quando eu vou para a escola, quando eu volto para a escola, não pode. Então, assim, um tempo de exposição menor acaba cometendo menos a audição. Para evitar que a perda de audição aconteça com você, é preciso ter cuidado com a exposição ao barulho excessivo ao longo da vida. As causas mais comuns de perda auditiva, hoje em dia, né, no consultório, eu diria a presbiacusia, né, então que é a perda auditiva decorrente aí do envelhecimento, com o processo de envelhecimento, e a perda auditiva induzida por ruído, hoje vendo, né, no consultório. Mas também tem outras causas, como nós falamos anteriormente, então doenças, né, doenças crônicas, diabetes, os pacientes diabéticos têm uma predisposição a ter uma perda auditiva, né? Meningite causa perda auditiva. E tem as próprias patologias do ouvido, que são doença de Meniere, otosclerose, que é um enrijecimento da cadeia ossicular, dos ossinhos, é mais comum na mulher, mas também as otites, então infecções de ouvido, né? Tudo isso são patologias do ouvido, né? Da orelha, e que podem causar perda auditiva. Então, assim, uma criança que tem histórico, muitas vezes de adenoide, né, dificuldade para respirar, tem infecções constantes de audição, de ouvido, de orelha, quando é pequeno,
ele é uma criança que, um futuro adulto com predisposição a ter problemas auditivos. Se você já experimentou algum dos sintomas, é recomendável procurar um especialista para fazer um teste auditivo. Começa pelos familiares. Geralmente a queixa inicial vem dos familiares, né? Então, eu falo, ele não escuta, eu tenho que falar 3 vezes a mesma coisa para ele entender o que eu estou falando. Ele repete muito, ele não entende. Então, assim, o paciente chega no consultório trazido pela família, grande parte das vezes. A queixa é da televisão também. A televisão fica no volume muito alto, os vizinhos escutam, todo mundo escuta, porque para ele ouvir a TV ele tem que colocar no volume X, assim, o máximo que tem, nós não suportamos. Então, toda a família queixa-se e o paciente geralmente fala, não, eu escuto, eles que falam enrolado. Eles que falam baixo, eu escuto, porque a dificuldade grande é da aceitação, né? A queixa do paciente é eu escuto, mas eu não entendo. Aí mas é o eles delay, falam eu tenho enrolado. a impressão que eles têm um delay, a gente fala, né? A gente tá falando eu e Jonathan. Então, aí consegue processar, parece que eles, eu falo assim, a impressão que eu tenho é que parece que ele analisa a situação primeiro, para depois responder. Sabe o que é? Pelo tipo de perda auditiva, pela configuração da audiometria, eles perdem alguns sons. Né? Então, principalmente os sons das consoantes, que são mais agudas. Então, eles escutam as vogais, que são mais fortes, mais graves, e perdem as consoantes. Então, daí vem aquela questão, se eu falei nariz, feliz, chafariz. Se eu entender o contexto, eu vou deduzir, estão falando de nariz. Se eu não entender, vai ser um Exatamente. Ou vai dar esse tempo para tentar ver o que ele entendeu para poder responder. Por isso o delay, ele pega no contexto, entendeu? Ele tem que terminar de você concluir, vamos por a frase, que ele vai assimilar para fazer a junção de tudo que ele ouviu para poder responder, porque ele não ouviu a frase toda. O uso de aparelhos ou tratamentos de reeducação auditiva podem ser feitos com acompanhamento médico e de profissionais de fonoaudiologia. Hoje nós temos aparelhos auditivos, a gente fala de todos os tamanhos, de acordo com o gosto do paciente, né? Tem desde os bem pequenininhos, micro canais que vão lá dentro. Hoje são todos digitais, então todos são controlados pelo computador. A tecnologia ajudou bastante, né? Eles filtram bastante o som, então eles são automáticos, de acordo com o ambiente, ele mesmo se regula, ele modifica. Então, eu entrei num restaurante, um ambiente ruidoso, não tem como falar que não é. As pessoas conversando, os talheres batendo, ele mesmo se regula sozinho, o paciente não precisa ficar mexendo. Lógico que tem a opção também, né, de poder mexer além do que o aparelho sozinho já faz, eles também podem acabar mexendo, mas também tem as adaptações abertas, que são aparelhos pequenininhos que vão atrás da orelha e descem imperceptíveis lá dentro, né? Mas isso tudo é muito importante, né, levar em consideração a audiometria. Então, com base no exame de audiometria, a gente orienta, o indicado para essa perda auditiva é esse tipo de aparelho. Tem alguns pacientes que às vezes, né, não aceitam muito, então às vezes de acordo com a perda a gente fala, olha, o ideal é fazer uma adaptação aberta, por um fora da orelha, mas ele é discreto. Eu quero o pequeno, tudo bem, a gente coloca, né, a gente faz a adaptação de acordo com o paciente, mas a gente indica a indicação de acordo com a É porque antes os aparelhos, eles eram muito ruidosos. Então, o que acontece na hora de usar aparelho? As pessoas têm rejeição porque, primeiro, eles eram enormes, muito grandes, né? Eu sou da época que tinha uns aparelhos que você usava aqui e era como uma caixinha. Você usava ele aqui com um cordão pendurado, saíam 2 fios que você colocava dentro da orelha para poder escutar. Então, isso lá atrás. Depois, os aparelhos eram enormes, era aquela coisa muito grande, né? Bem aparelho. Muito. E hoje não. Hoje eles são, é o que a Fernanda falou, muito confortáveis. É mais importante você ouvir, estar inserido numa sociedade onde você possa participar, do que ficar isolado pela questão simplesmente estética. Não quero usar aparelho.
isso aí, pessoal. O programa Simples Assim terminou, mas você que nos acompanha já sabe, ele também é feito por você. Mande sugestões para a nossa web e-mail tvcâmara@câmara.sp.gov.br. Acompanhe também a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcâmara.simplesassim. E o programa da próxima semana já começou a ser preparado por nossa equipe e te espera com muitas novidades. Tchauzinho e até a próxima semana!